Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Ó Deus, nós há pouco cantamos que gostaríamos de ter mais que uma voz, mais que uma vida para te oferecer. Mas nós temos a que o Senhor nos deu, e essa nós podemos, devemos e precisamos oferecer ao Senhor. E uma vida que se dispõe a ser ofertada para o Senhor é uma vida que se dispõe a aprender das Escrituras. É uma vida que deseja conhecer as verdades da Tua Palavra, as verdades relacionadas à Tua Igreja. E o nosso desejo agora é que venhamos a nos preparar para servirmos ao Senhor de uma forma melhor. Venhamos a compreender verdades relacionadas à Tua Palavra, ao Teu reino. E uma vez compreendendo estas verdades, que elas nos ajudem a da melhor maneira possível oferecermos as nossas vidas ao Senhor. Nós assim oramos e nós assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muitos séculos antes de Paulo escrever essas palavras, Jó já tinha feito essa pergunta. Lá no capítulo 9 de Jó, Jó vai fazer uma pergunta diante da sua dor. Ele vai perguntar a Deus: como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode? Como que um ser humano mau, pecador, ele é capaz de ser justo diante de Deus? Como é possível uma pessoa injusta sobreviver ao julgamento de um Deus santo e justo? Como é possível um pecador ser aceito por Deus em seu julgamento? O questionamento de Jó, que durante muitos anos, mas muitos anos, atormentou a vida de Lutero, se deve ao fato de que, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, para que alguém se apresente de maneira justa diante de Deus, esta pessoa precisa honrar a lei em todos os seus aspectos. Todos os 10 mandamentos a pessoa precisa cumpri-los de forma perfeita, sem nunca tropeçar em nenhum deles. Se alguém for capaz de fazer isto, esta pessoa então ficará livre da condenação e do castigo da lei. Cumprir a lei significa jamais tropeçar em qualquer um dos 10 mandamentos. Você conhece alguém que nunca tropeçou em nenhum dos 10 mandamentos? Então, diante destas exigências, ou desta exigência, de jamais transgredir um único mandamento, quem é que pode se apresentar de forma justa diante de Deus? Essa era a grande questão que tanto perturbava Martinho Lutero.
Esqueci de dizer para quem está vindo aqui pela primeira vez ou não veio nessas últimas semanas, nós começamos domingo passado a pregar uma série de mensagens que nós vamos levar aí mais de 8 meses falando sobre a fé reformada. O que é a fé reformada? Semana passada nós começamos a falar dos 5 pilares da fé reformada, os 5 solas. Semana passada nós falamos do sola gratia e hoje nós vamos falar do sola fide. Essa era a questão que atormentava Lutero. Ou melhor, essa foi a questão, o sola fide foi a questão que libertou Lutero dos seus tormentos. Então, desejoso de se apresentar justo diante de Deus e sabendo que era impossível ao homem cumprir todos os requisitos da lei, todos os mandamentos da lei, Lutero vivia atormentado. E aí ele disse assim: sempre desejei que Deus não tivesse dado a conhecer o Evangelho, porque esta revelação mais completa da justiça de Deus fazia-me sentir totalmente desesperado e desamparado, e eu não sabia o que fazer comigo mesmo, porque a justiça de Deus bloqueava o caminho, dizia Lutero. Ele sabia que homem nenhum no mundo era capaz de cumprir a lei em sua totalidade. Ele sabia que se falharmos num único item da lei, nós somos culpados de todos, como disse Tiago. E aí, na sua busca por ser justo diante de Deus, mas é possível ser justo diante de Deus? Segundo o que a igreja dele ensinava, ele deveria buscar isso. Seria através do esforço dele. E na sua busca por se apresentar justo diante de Deus, Lutero tentou de tudo. Desde dormir em pisos duros e jejuar, até orar de joelhos subindo as escadarias de Roma. Ele tentou de tudo. Não foram poucas as vezes que Lutero pegou lá um chicote e começou a se autoflagelar por causa dos seus pecados. Mosteiros, disciplinas, confissões, missas, absolvições, boas obras, tentou de tudo. E tudo isso provou para ele ser inútil. Na verdade, fútil. A paz com Deus que Lutero tanto desejava sempre escapava, sempre fugia. Porque o pensamento a respeito da justiça de Deus o assombrava como um fantasma, o perseguia como uma assombração. Porque ele sabia dos pecados dele assim como você sabe dos seus. Aqueles que ninguém conhece, mas Deus sabe. Até que um dia a luz raiou lá no horizonte. A luz brilhou. Foi quando Lutero, estudando as Escrituras, ele chega no livro de Romanos e ele abre as Escrituras no verso 17, o texto que nós lemos, e ele lê: visto que a justiça de Deus, aquela que tanto o atormentava, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pela primeira vez na vida, Lutero viu, entendeu que a justiça que Paulo tinha em mente não era uma justiça punitiva que condena os pecadores, mas era uma justiça perfeita que Deus concede livremente a pecadores, com base nos méritos de Cristo. É uma justiça que Deus concede livremente a pecadores que recebem essa justiça unicamente pela fé. E aí Lutero, então, ele achou a resposta para o grande dilema da sua existência. Ele entendeu
Como que um homem pode tornar-se justo diante de Deus? Ele compreendeu que aquilo que era impossível aos homens, Jesus realizou por nós. Quando ele começa a estudar as Escrituras, aquele monge agostiniano descobre que Jesus Cristo satisfez a lei de Deus em nosso favor. Que Jesus Cristo cumpriu perfeitamente todos os itens da lei, em todos os sentidos. Lutero entendeu e descobriu que Jesus nasceu de mulher, ou seja, sob a lei, debaixo da lei. Durante toda a sua vida, Jesus Cristo prestou obediência perfeita a cada item da lei. Cumpriu cada jota, cada tio, não falhando em nenhum aspecto. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele descobriu que Jesus tomou sobre si a nossa culpa e que o castigo que estava direcionado a nós foi direcionado para Jesus Cristo. Então, o entendimento de Lutero se abriu, ele entendeu, não há mais nada que a lei possa exigir de nós. Em Cristo, a lei foi satisfeita e agora somos considerados justos diante de Deus por causa de Jesus. Por isso que quando Paulo escreve à igreja de Filipos, Paulo vai dizer assim: para ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Abra aí, Filipenses 3, verso 9. Esse texto aí você tem que grifar, lembrar desse texto em vários momentos da sua vida, para ser encontrado nele. Filipenses 3, verso 9. Para ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Sabe o que é isso aqui? Justificação pela fé. Esse aqui é o cerne da salvação. Aquilo que Jesus cumpriu é atribuído a mim, é atribuído a você, é atribuído a todos aqueles que por fé creem nisso. A justiça de Cristo agora é minha justiça. Depois que Lutero conseguiu entender essa verdade, ele disse o seguinte: como que eu odiava a expressão justiça de Deus, mas agora comecei a considerá-la como a minha palavra mais amada e mais consoladora. E assim, esta expressão de Paulo tornou-se para mim a porta do paraíso. Que transformação! Que transformação! Um miserável e desprezível monge que vivia lá contando as contas do rosário, rezando as Ave Marias, os Pai Nossos, jejuando, orando, suando para receber a salvação, pagando tudo quanto é tipo de promessa, se flagelando para receber misericórdia, e tudo isso plenamente consciente do seu fracasso. Desse monge infeliz surge o arauto da reforma protestante. Aparece o grandioso pregador do evangelho. E qual foi a principal mensagem pregada por Lutero ao longo de toda a sua vida, depois que ele entendeu? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
sola fide. O entendimento de sola fide, de só a fé, levou Lutero a lutar contra 12 séculos de tradição. Levou Lutero a lutar contra os ensinamentos da Igreja Católica. E para entender por que Lutero e todos os outros reformadores defenderam o princípio de sola fide, como eu disse semana passada, nós precisamos voltar e analisar questões históricas para a gente compreender por que eles tanto lutaram por este princípio. E aí nós precisamos voltar e entender a grande disputa teológica que aconteceu no século XVI. Essa disputa teológica, ela não foi assim um debate sobre quantos anjos que cabiam na cabeça de um alfinete. Essa disputa teológica não foi uma polêmica desnecessária sobre pontos irrelevantes da teologia e da doutrina, dos quais alguns acadêmicos discordavam. Essa disputa teológica, ela tocava no coração da fé cristã, porque ela envolvia a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, em seu contexto histórico, o sola fide, ele está diretamente ligado à compreensão que a Igreja Católica Apostólica Romana possui de justificação. O que é justificação para a Igreja Católica? A Igreja Católica, na época da Reforma e ainda hoje, acredita que a justificação é pela fé, é pela graça e é por Cristo. 3 princípios que estão presentes na essência do pensamento protestante. Eles creem assim. O que eles ensinavam no século XVI e continuam ensinando nos dias de hoje é o seguinte: a fé, ela faz 3 coisas para a justificação. A fé é um pré-requisito, na linguagem deles é o initium, a iniciação, o início da justificação. É um pré-requisito. A fé é o fundamento da justificação e a fé é a raiz da justificação. O que eu quero dizer com isso? Que para os católicos, a fé tem importância sim, muita importância. É importante para iniciar o processo de justificação. É o fundamento sobre o qual é estabelecida a justificação. E, por fim, é o próprio núcleo de nossa justificação. Então, dizer que a Igreja Católica não acredita que a fé seja necessária, ou dizer que é possível ser justificado sem a fé, é simplesmente caluniar a Igreja Católica. A Igreja Católica não é pelagiana, que nós aprendemos aqui semana passada. Os pelagianos são aqueles que acreditam que o homem não precisa da influência de Deus, o homem é capaz de se salvar sozinho. A graça pode ajudar, mas se o homem não quiser, não precisa da graça. A Igreja Católica não é pelagiana, ou seja, ela não acredita que o homem pode alcançar uma vida perfeita de retidão sem a ajuda de Deus. Aliás, a Igreja Católica, ela combateu a heresia levantada por Pelágio. Ainda hoje, a Igreja Católica não acredita que as pessoas possam ser salvas por sua própria retidão, por seus esforços e mais nada. A Igreja Católica sempre ensinou que a graça
é uma condição necessária para a justificação. Segundo eles, sem a graça de Deus, que é infundida na alma por meio dos sacramentos, linguagem deles, cairíamos na condição sem esperança do pelagianismo, de tentar ganhar sozinhos o céu. Então, além da necessidade da fé e da graça, é óbvio que a Igreja Católica também afirma a necessidade de quê? Da expiação e da obra de Cristo para nos ajudar na nossa justificação. Então preste atenção numa coisa. A Igreja Romana, ela crê que a justificação é pela fé, é pela graça e é por Cristo. Então qual a diferença? O que Roma não acredita é que a justificação seja somente pela fé, somente pela graça e somente por Cristo. Os romanos, eles combinam outros elementos a esses três. Por exemplo, fé mais obras é o que nos dá a justificação. Graça mais mérito é o que nos concede justificação. Cristo mais a retidão própria que leva o homem até a justificação. E foi aí que Lutero e os reformadores bateram o pé, se opuseram tenazmente e disseram: as nossas obras não contam em nada para a nossa justificação. A nossa retidão, ela é descartada, pois nós não somos retos coisíssima nenhuma. Nós não temos nenhum mérito para trazer diante de Deus. Então os reformadores defenderam a verdade de que é somente a fé, é somente a graça e é somente Jesus Cristo. Para a Igreja Católica, presta atenção nisso, a linha de raciocínio aqui agora. Para a Igreja Católica, a justificação ela começa no batismo. Pode ser que alguns de vocês, ou muitos de vocês que estejam aqui, tenham sido batizados na Igreja Católica. Você nasceu, seus pais foram lá e batizaram você na Igreja Católica. Por quê? Porque o batismo para a Igreja Católica é chamado de causa instrumental da justificação, ou seja, um instrumento usado por Deus para trazer justificação ao ser humano. O primeiro instrumento é o batismo. Quando a criança é batizada, dizem os católicos, algo acontece interiormente e a alma ela é infundida com a graça divina. Foi batizado, Deus infundiu graça ali na criança. E aí, se ao longo da vida desta criança que vai crescendo, desta pessoa, se ao longo da vida esta pessoa, ela coopera, ela consente com essa graça infundida no batismo, ela estará num estado de justificação. E ela ali permanece até quando? Até que ela cometa um pecado mortal. Se ela cometer um pecado mortal, ela destrói a graça que nela habita. Se ela comete um pecado mortal, ela acaba com a graça que foi derramada sobre ela quando? No batismo. Se ela comete um pecado mortal, ela sai daquele estado de justificação e agora? Ela precisa ser justificada novamente. Isso não significa que ela deva ser batizada de novo.
Porque existe um segundo sacramento que é fundamental, que é o sacramento da penitência. O sacramento da penitência é definido pela Igreja Católica como a segunda tábua da justificação. E ele é destinado àqueles que passaram por um naufrágio em suas almas. A primeira tábua é o batismo, e se você naufragou, se você saiu daquele estado de justificação, a segunda tábua é a penitência. Enquanto a linguagem do protestantismo diante do pecado é arrependimento, a linguagem dos católicos é penitência. Penitência não é algo que você sente, não é algo que você expressa. Penitência é algo que você faz, é uma atividade, é um trabalho necessário. O que o sacramento da penitência requeria era que o pecador viesse até o padre e confessasse o seu pecado. Após esta confissão, existiria uma oração de arrependimento e a absolvição sacerdotal. O padre virava para a pessoa e dizia: eu te absolvo. Não que a Igreja Católica, como muita gente aí pensa, não que a Igreja Católica acredita que os padres tenham um poder inerente. Não é isso. Os padres, eles são representantes do poder que a Igreja possui para perdoar pecados. Então o padre é um representante da Igreja. Não é que ele tem poder, mas como representante da Igreja ele perdoa os pecados. E aí, o que gerou grande polêmica não foi a questão da autoridade da Igreja para perdoar pecados, conquanto isso também seja questionável. Mas o grande ponto de discussão foi a dimensão final do sacramento da penitência. Porque após as palavras de absolvição serem ditas pelo sacerdote, vinha a imposição das chamadas obras de satisfação. Ou seja, as obras de satisfação são as penitências sendo colocadas em prática. Penitências de pecados leves. Basta você rezar algumas Ave Marias, tantos Pai Nosso. Tranquilo. Agora, para penitências de casos graves, trabalhos mais árduos são exigidos do penitente. E precisam ser assim para que o penitente mostre os frutos da sua contrição genuína. Você está realmente arrependido do pecado mortal que você cometeu? Então prove. Como? Cumprindo as obras de satisfação. E essas obras de satisfação, elas vão conceder ou vão creditar ao penitente o mérito que ele não tem mais. E aí, a Igreja Católica afirma que existem dois tipos de mérito: o mérito congruente e o mérito condigno. O mérito condigno é, assim, algo tão valioso que um juiz ele é obrigado a recompensar quem possui esse mérito. A Igreja Católica diz, se essas obras não fossem recompensadas, essa pessoa estaria sendo injustiçada. Esse é o mérito condigno. E o mérito congruente é quando o penitente ele realiza as obras de satisfação. É apropriado a Deus restaurar essa pessoa a um estado de justificação. O que eu quero que você perceba? Se para ela voltar a um estado de justificação, precisa da